Esse podcast é para quem trabalha na área de Life Science e precisa validar os sistemas computadorizados. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Jason Aranhard de Bastiani. Eu sou a Marina Befa. Eu sou a Monize Carla. Eu sou a Silvia Martins. E eu sou o João Gomes. Bem-vindo ao QualiCast. Olá, você que está nos ouvindo, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema que foi solicitado, né, Monize? Alguém pediu pra gente isso, né? Sim, parece que não, mas as pessoas fazem a gente fazer promessas. E a gente, parece que não, e a gente cumpre promessa, né, Marina? Diferente de você, a gente cumpre promessa, né? Que horror! A Befa cumpre sim. Tudo bem, meninas? Tudo certo no Paraná? Tudo certo. Não, a coisa boa é que a gente trouxe 2 caipiras de outro lado agora, né? Só mudamos os caipiras. Eu quero apresentar para vocês a Silvia e o João. Se apresentem pra gente, por favor. Fala pra gente quem são vocês e pro nosso ouvinte, quem são vocês. Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é a Silvia Martins, eu sou de Sorocaba, lá a gente fala porta também. Aí, ó, é outro caipira. O pessoal vai achar que a gente é corporativista, que a gente não traz paulista pra casa, traz caipira. Eu sou diretora técnica e comercial da Five, nós fazemos validação de sistemas computadorizados e a ideia hoje é passar algumas dicas aí nessa área. Muito legal. E você, João, se apresenta pra nós. Olá. Eu sou o João Gomes, eu trabalho também na Five, eu sou responsável pela parte administrativa e comercial da empresa. Como a Silvia falou, lá também a gente fala porta, portão, porteira, verde e por aí vai. Nós somos do interior do estado de São Paulo e com muito orgulho a gente tem esse sotaque. É isso aí, a gente tem aqui hoje a Silvia e o João, né? Pra salvar a gente nesse tema também, aqui a gente não entende nada. Viemos pra rir de novo. Eu sempre trago a Monize e a Marina pra ficar dando risada das piadas sem graça que eu faço. Porque senão eu tenho que pegar um áudio na internet e botar de risada. Eu prefiro igual do Chaves, igual né? do Chaves, assim. Eu prefiro usar a risada das duas mesmo, né? E hoje a gente vai falar de validação de sistemas. Por que a gente vai falar disso? Porque nós precisamos aprender aqui na ForLogic também. Então a gente vai obrigar todo colaborador a ouvir, que nós vamos validar os nossos sistemas também. Então a gente está preparando o QualiX, que é quem paga a fortuna que o Marquinho recebe para editar esse QualiCast. E a gente vai validar o QualiX e o MetroX e a gente está querendo saber um pouquinho mais. E a gente recebeu demandas, né? Quando eu falo que a gente teve demanda disso é porque teve uma pessoa que me adicionou falando de QualiCast, não sei, acho que foi em LinkedIn ou Skype, não sei como foi que ele chegou em mim. E o que aconteceu? Ele falou, eu queria indicar alguém para vocês muito legal para vocês falarem de validação de sistemas, que é um tema que vocês poderiam ter um podcast. É o João Paulo Niero. E ele indicou a Silvia. Olha que engraçado. E a gente já tinha contato com a Silvia aqui, porque a Silvia já nos atende na validação de sistemas. E eu falei, agora a gente vai ter que cumprir essa promessa aí. Então, João, muito obrigado, viu, na verdade, por empurrar a vaquinha do barranco, né? A gente faz tempo que a gente tava tendo que fazer esse podcast e a gente não chamava. Eu falei, tem que chamar, porque agora a gente tem gente pedindo e indicando, inclusive, a Silvia. Eu fiquei feliz, Silvia, que pensei, acho que a gente contratou as pessoas certas, né? Viu, João? Tá funcionando o comercial de vocês, então é muito legal. Obrigado, João, eu agradeço. E vamos então ouvir agora, além do João, né? Que pediu esse QualiCast e a gente tá gravando. Tem mensagem de ouvintes aí, meninas? Tem uma mensagem, tem áudio hoje. Tem áudio. E quem manda áudio ganha o quê? Stickers. Quem sabe um dia essa pessoa vai ganhar uma casa ou uma viagem pra Disney, mas por enquanto é só stickers. Os super poderosos stickers da ForLogic. Então tá bom, vamos ouvir então uma mensagem do Luiz Gustavo de Araras, vamos lá. Olá, Jason, Marina, Monize, Marquinhos, todos vocês por aí. Sou o Luiz Gustavo Leite Matizen, eu sou de Araras, São Paulo. Há 11 anos estou em Santa Catarina, na cidade de Rio do Sul, trabalhando aqui por perto. Bom, descobri o QualiCast no São Google. Há pouco mais de um ano, minha carreira deu uma bela guinada, pois a empresa onde eu trabalho deixou de atuar em um ramo e se concentrou em outro, que já estava consolidado em outra unidade do grupo. Saí de uma produção por projetos com encomendas para uma produção seriada. Troquei de chefe. E, de repente, estava fazendo algo novo, próximo a um PCP, e também tendo que administrar uma xerifada de ferramentas. Tudo era novo, para todos, e estava virado numa terra de ninguém.
O que se sabia é que as máquinas não poderiam parar de produzir, de cuspir peça. Bom, fomos nos organizando, nos entendendo, aprendendo em conjunto. Melhorando. Hoje a produção já está muito melhor do que era 1 ano atrás. No começo desse ano, decidi procurar uma pós-graduação, em algo relacionado à gestão, uma vez que sou engenheiro de materiais. Comecei uma EAD em gestão de processos. EAD. É você por você. Não contente somente com aquilo que o material estava me mostrando, me entregando, São Google, BSC, planejamento estratégico e por aí vai. Daí encontro esse tal de QualiCast. Meu Deus! Explodiu meu cérebro. O que é isso que vocês fazem? Parabéns! Muito obrigado! Não sei quantas vezes escutei os episódios sobre BSC, PDCA, Ishikawa, 5W2H e os episódios sobre Deming. Caraca, que é isso? E aquele episódio sobre cultura organizacional? Sensacional, incrível. E aí vai procurando, mexendo na internet, procurando outros assuntos e tal. Ontem eu cruzei com uma entrevista sua pro Luciano Pires, no Café Brasil. Espetacular, incrível. Bom, quero deixar meus parabéns e muito obrigado por tudo que vocês já me ensinaram. Um abraço e sucesso a todos nós. Muito legal, né? O que vocês acharam? Eu não vou falar que eu tô chorando de emoção. Aqui. Muito interessante. É muito bom você ter o reconhecimento de um trabalho, porque tudo dá muito trabalho. Dá, né? E transmitir o conhecimento dá trabalho. E quando você tem o reconhecimento de um rapaz como esse, muito bom. Parabéns, gente. Parabéns, time. É, muito legal. Eu fico feliz de ver isso. É, uma coisa que eu queria complementar aqui, porque você tem uma medição do que você está fazendo, ela é difícil, né? E quando vem esses depoimentos espontâneos, isso dá uma gratificação e a energia renova para você continuar. Sim. Você sabe que você está no caminho certo, né? E assim, é muito legal porque quando a gente começou o QualiCast, a gente tinha uma preocupação de o conteúdo ser relevante. A nossa preocupação foi o tempo todo essa, e às vezes a gente é bem básico mesmo, porque... mas por que a gente é básico? Tem pessoas como o nosso amigo de Araras, que ele está mudando de área. E dele chega um lugar, cara, ele não sabe nada, não adianta, ele vai ter que ter um podcast de PDCA, ele vai ter que ter um de 5W2H. Pra pessoa que tá muito tempo já na área, daí ela já dominou esse assunto, né? E é muito legal ver que a gente instigou ele a procurar mais, isso eu acho um negócio que eu acho muito legal. E que bom que ele gostou dos de Deming. Eu adoro quando as pessoas gostam dos podcasts de Deming. Porque... Essa semana o Jason falou, vamos gravar mais 3! Eu quero continuar os princípios de Deming, É o que o João acabou de falar, dá uma energia, né? Isso é muito bom. Dá uma energia, muito bom. Espera um pouquinho, porque ele também falou do negócio que o Jason tá podcaster aí nos outros podcasts é uma canalha vida, mesmo. Né? Foi dar uma entrevista pro Luciano Pires. Eu gravei um Leadercast com o Luciano Pires, é o Leadercast 105, acho que é. 105. O Luciano me entrevistou. O Luciano é um podcaster de verdade, não. Não tem nada a ver com o que a gente faz aqui. Foi uma referência pra gente também, quando a gente começou. A gente tentou fazer igual ele e viu que não dava, daí a gente inventou isso aqui. Montou isso que você tá vendo. Então assim, mas se quiser... Ô, Moniz, coloca o link aí então pro pessoal. Sim, não, claro, sacanagem. né? Então tá bom. Tá achando o quê, né? A entrevista com o Luciano Pires, gente, não tem nada a ver com qualidade. Então ele fala um pouco sobre liderança, sobre um outro olhar, o olhar do Luciano. Eu nunca ouvi esse podcast. Eu não tenho coragem de ouvir. Tem medo? Tenho medo de ouvir. Eu não ouvi o Leadercast que eu gravei com ele. Eu tenho medo. Eu falo isso pro Luciano, eu mandei pra algumas pessoas, mas eu... Sei lá, acho que teve. Eu ouvi, ficou bom, gente. Eu indico, ouçam aí o nosso amigo Jason sapateando por outros podcasts. Então tá bom. Se você também quiser mandar áudio, assim como o Luiz Gustavo ajudou a gente aqui, renovou as nossas forças para gravar mais QualiCasts, é só mandar áudio pra gente no número 43998220077. E se a gente publicar, você vai ganhar os poderosos, maravilhosos Ultra Power Stickers da ForLogic. Stickers. E agora nós vamos falar de quem paga a fortuna que a gente ganha. E se você quiser um prêmio melhor, pega na sua firma e contrate o QualiX. Quem sabe você não ganha mais do que um sticker, porque até lá, entendeu? Marquinho, quem é que paga isso? Quem é que paga o nosso salário aí? O QualiCast, uma iniciativa do grupo ForLogic, patrocinado pelo QualiX, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualix.com.br.
Chegamos ao tema. O João e a Silvia estão quase indo embora, porque a gente só falou asneira até agora. Não contamos com os dois. Mas agora a gente vai poder ficar bem tranquilo, feliz e quieto, porque a gente não tem nada do assunto. Silvia, João, agora vai ser com vocês. Eu vim pra rir, eu já tô deixando claro. A gente vai falar de validação de sistema. E é uma coisa que tem sido recorrente buscado por alguns clientes nossos. Então, e a gente realmente não sabe muito o que dizer para eles, porque não é a nossa praia. E a gente também está estudando isso para validar os nossos. Então, acho que a gente podia começar, né, com uma pergunta bem básica. Tem um cara que está ouvindo a gente agora aí e trabalha, e eu falei no começo lá de Life Science e tal. Explica pra gente, Silvia, antes, a validação de sistema geralmente ela é feita por que tipo de empresa? Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, estou muito honrada de estar aqui. E esse assunto de validação de sistemas, a gente costuma dizer que a parte aí chata, né, a minha missão aqui é fazer com que esse tema fique um pouco mais leve, porque vocês têm esse formato do podcast mais leve. Mas quem tem obrigação de fazer? São as empresas que fazem parte do conjunto, do nicho que a gente chama de ciências da vida, né? Ou life sciences em inglês. No geral, nós estamos falando aí das indústrias farmacêuticas, das farmoquímicas, das empresas de produtos médicos, nós estamos falando de gases medicinais, nós estamos falando das cosméticas, das indústrias de higiene pessoal, perfumes. Nós estamos falando das veterinárias, apesar da Anvisa não regular as indústrias veterinárias no Brasil, já fazer parte do MAPA, a Anvisa acaba influenciando e principalmente as empresas veterinárias que exportam, porque lá fora as indústrias de medicamentos de uso humano e animal estão regidas pelas mesmas normas. Então, quando cai na área de medicamentos de uso humano, nós temos que validar também. Existem mais 2 mercados que não têm uma relação muito forte com a Anvisa, mas que são os laboratórios analíticos, de uma maneira geral, e esses laboratórios analíticos que analisam dados, analisam materiais, que são regulados pela Anvisa, também caem na RDC 11 de 2012, que é a RDC de agora. É vigente, ela já está sendo alterada, está em consulta pública, mas vai manter esse regulamento da validação de sistemas, então aí já abre bastante também. E também a indústria de alimentos está entrando. Ah, rapaz, aí agora sim, novidades para nós, hein? Sim, que é a ISO 22000. A ISO 22000 ela foi alterada em 2018, o ano passado, está fresquinha, saindo do forno. E lá fala sobre validação de sistemas computadorizados, que tem um outro linguajar, mas que acaba, quando você faz um depara, você vê a mesma vivência da indústria farmacêutica. Porque, desculpa me meter, mas tem muito a ver com aquilo que cuida da saúde, né? Porque o alimento sim, também cuida da saúde, né? Não é só o remédio, né? Jason, você dá 200 ml de um líquido para o teu filho, para tua filhinha, e você dá 5 ml de xarope. Então, se tiver alguma contaminação microbiológica, algo errado com esse suco, que nós tivemos histórias recentes no mercado, com problemas com sim, relação a isso, né? Não vamos falar nomes, mas tem soda em tudo que é coisa, né? Sim, tem problemas. Na verdade, existem problemas. E o mundo inteiro está trabalhando nisso. Então, não é algo que o Brasil está atacando, é algo que o mundo inteiro está trabalhando sobre isso, que agora a alta, e demorou, na minha opinião, de tratarmos isso, é a segurança alimentar. Certo. Então, o tempo todo, de 3 em 3 horas, uma pessoa come alguma coisa. Então, isso tem que estar em segurança. Medicamento, claro que tem o seu rigor e está correto de ser assim, mas os alimentos agora fazem também parte disso tudo. E aí, a empresa de ciências da vida ficou o que a gente chama internamente na Five de nichão. Não é? No caso, nicho eu gostei, grande. Eu gostei. Nichão, né? Porque a Five, ela não trabalha, não costuma, nós não temos clientes, por exemplo, da área automotiva, da área papeleira, cimenteira, enfim. Mas, de qualquer maneira, é um nicho e dá a impressão, no primeiro momento, que é um nicho muito específico. Mas a lógica dessa história de validação de sistemas... É diferente, aumenta, né? Acaba... Quando você começa a contabilizar todas as empresas... São muitas indústrias diferentes envolvidas. Só a área de produtos médicos, Jason, no Brasil, ontem o João estava lendo a respeito disso, são 13 mil companhias no Brasil. É isso, João?
Isso, são 13 mil empresas só da área de produtos médicos, né? E aí tá, desde pequena, média e grande, né? O mercado é muito grande. A gente costuma dizer que ao mesmo tempo que ele é muito pequeno, a gente conhece, encontra muita gente, e de repente você vê que você não conhece muitas empresas e o mercado ele é muito maior do que a gente imagina e tende a crescer. É uma coisa que existe uma relação, só para a gente traçar um paralelo, muitas das empresas que buscam validação de sistema também são empresas que têm a ISO 13485, ou eu estou falando besteira? É isso mesmo. Então tá, porque a gente sente uma relação aqui dos assuntos que chegam dos meus clientes, sabe? Eles falam muito de 13485, eles falam muito de... E 22.000, é engraçado que a gente teve cliente já na área de metrologia que falou assim, não vou citar nomes porque não cabe aqui, mas clientes enormes que são prospects ainda nossos, que eles não fecharam, que falaram assim, a gente precisa da validação do sistema e da área de alimentos. E eles estavam se adiantando da norma, que isso foi ano passado, entendeu? E é isso mesmo. Eles estão corretos de pensar nisso. A parte interessante para quem está nos ouvindo é que, como o João colocou agora, o mercado é grande, a demanda é gigante porque nós estamos em tempos de transformação digital. O que significa uma empresa entrar na era da transformação digital? Significa coletar dados eletrônicos, e aí a gente começa a entrar um pouco no tema. Então, onde você tinha um processo manual e registros baseados em papel, as empresas estão tentando fazer com que isso seja mais eficiente, que é o trabalho, basicamente, da transformação digital. Então, onde você olha numa companhia dessa, se a gente imaginar uma indústria só, ou que seja um distribuidor, né? Nós não vamos creditar esse trabalho aqui só às empresas que têm produção industrial. Nós estamos falando das empresas que trabalham todas essas áreas, porque tem muitas distribuidoras. A distribuidora também tem que se preocupar com isso, com a validação? Também. Por quê? Olha, vamos imaginar aqui uma empresa de produtos médicos. É um nichão mesmo. É um nichão, Eu já estou tentando ver quais clientes meus que não entram. Eu estou aqui quietinha, em choque. Sim, é grande sim. Então, se nós pensarmos uma empresa de produto médico, que ele traz um equipamento importado da Alemanha, da China, de qualquer lugar. Esse cliente, ele vai ter que fazer a gestão desse material. Então, ele vai ter que dar entrada nesse material, ele vai ter que registrar o número de série, ele vai ter que... às vezes, ele tem que fazer pode ter ou não alguma etapa produtiva de embalar, por exemplo, colocar numa embalagem em língua portuguesa. Tem a validação do sistema garante que a gente não contamine o produto, por exemplo, no processo de embalagem ou de distribuição. É isso que ele está buscando. Contaminado ou não. Às vezes eu estou falando de uma coisa muito simples. Nós estamos falando agora de um estetoscópio, por exemplo. Ele não precisa ser esterilizado, por exemplo, para começar a ser utilizado. E aí ele precisa passar por um processo muitas vezes de embalagem, de instruções em português, porque ele comprou o importador trouxe isso de um outro idioma. Então, ele tem que ter validade, ele tem que ter o número de série, ele tem que ter assistência técnica, ele tem uma gestão ali dentro, por mais que ele passe um processo só de distribuição. O que eu estou dizendo é que as empresas que trabalham na industrialização desse tipo de produto, ou que trabalham só na operação logística no produto desse, ele, só de ser um importador, ele precisa ter um IRP, ele precisa ter um sistema da qualidade, ele precisa ter um software, um EQMS, que nós chamamos no mercado global, o QualiX é um EQMS, um Enterprise Quality Management System, e ele vai precisar ter alguns processos de gestão na hora de embalagem, enfim, algumas coisas que pode ser que ele automatize ou não, mas que ele vai ter que aplicar a ISO 13485, que é as regras aí para gerenciamento do sistema da qualidade dele. Legal. E a gente percebe isso, que você está falando agora está ficando claro para mim porque as demandas chegam tão coladas assim. Sim. Silvio e João, né? A gente está falando de 13485, mas vamos entender uma coisa aqui. Antes da gente entrar nos mitos, não, é obrigatório todo mundo que tenha 13485 validar o sistema ou não? Sim. Tem que validar sistemas computadorizados. É o que eu comentei, né? A questão da transformação digital é quase impossível uma empresa não ter vários sistemas computadorizados.
E o que é um sistema computadorizado? Ele pode ser uma planilha eletrônica, tema que já dá um podcast aqui por si só. A Silvia fazendo promessa, gente. Aê, Silvia, vamos fazer promessa. Ó, eu tenho que fazer um podcast, então vamos fazer promessa de fazer um só sobre 13485. O que você acha? Ok. Tá bom? Aí, eu topo. Aí, ó, eu viu? topo. Pronto, já tem mais um. Ó a cara do João, tipo assim, eu preciso trabalhar, Silvia. Não, na verdade eu estava pensando em outra coisa aqui, complementando. O que acontece? Você tem... Uma coisa é atendimento de ISO, que você atende se você quiser. A empresa quer ter ISO, ok. Uma outra coisa é você tem que atender a legislação Anvisa. É obrigatório. Não é você quer, você tem. Então aqui a gente tem que fazer uma distinção entre eu querer atender a ISO e eu ter que atender as normas internacionais ou a legislação vigente nacional da área de ciências da vida, que aí a gente está falando de Anvisa. Muito legal. Entendido. E aí o que ocorre, complementando o que o João está falando? A RDC 16 de 2013 é o regulamento obrigatório para quem trabalha, por exemplo, na área de produtos médicos. Então, para que ele funcione, Jason, ele precisa atender às regras desse documento, que na prática, algumas coisas estão dentro da ISO 13485. Entendi. Quem atende essa norma, teoricamente, já tem algum andamento nessa direção, é isso que você está dizendo. Exato. Mas mesmo que ele opte por não implementar a ISO 13485 no primeiro momento, porque ele precisa começar a operar. Certo. Ele vai ter que validar sistemas computadorizados, porque a RDC 16 de 2013 preconiza isso. Então, não é uma opção. Não é opção. Mas eu gostaria de deixar claro para quem está ouvindo que a validação de sistemas, em um primeiro momento, ela é cara, ela é difícil, ela é uma carga de aprendizado muito grande. Então, num primeiro momento, você tem alguma ideia negativa disso, porque é uma montanha de trabalho que custa tempo, portanto, custa dinheiro. Às vezes custa consultoria, porque ele precisa acelerar o processo. Mas, depois que você entende a lógica do porquê tem que fazer, é um assunto apaixonante. Até eu quero entrar nisso daí, antes da gente falar dos mitos, que aí você está falando um pouco umas coisas que o pessoal pensa que aí não é. Então eu quero saber o que é a validação, o que é validar um sistema? Ótimo. Bom, validação, a palavra validação, quando nós falamos, ela nos remete a pensar em conferir. A palavra validar, se você conversar com um profissional de tecnologia da informação, ele pensa em conferir algo. Então, conferir no sistema computadorizado. Aí a gente precisa entender o que é sistema computadorizado. É um sistema ou um software, algo que você pode automatizar, uma gestão, uma organização de um processo, por exemplo, com alguma documentação associada, porque normalmente você tem, seja eletrônico ou papel, você tem algum documento associado a isso. Então, a validação de sistemas é um trabalho documentado, baseado em risco. O Brasil já começou baseado em risco, isso foi legal. Para que você estude se a implementação daqueles sistemas está te trazendo os benefícios, o uso pretendido. E aí remete, tudo que fala uso pretendido tem a ver com os requisitos do usuário. Então, o que eu quero que aquele sistema faça no meu processo. E também estudar se no meio dessa implementação você não tem problemas que vão atrapalhar a qualidade do produto. Então, você valida a implementação do sistema no teu processo, olhando para o produto, para ver se aquela implementação não vai te trazer algum risco na qualidade do produto, na saúde do paciente ou do consumidor, depende do que for, e na integridade de dados. Então, é um assunto encantador, porque você descobre riscos enormes. Por exemplo, eu estou implementando o sistema e eu percebo que um desvio ou uma reclamação de cliente não entrou em workflow. Isso é um risco. Sim, porque esse cliente pode ser uma reclamação grave que pode impactar outros clientes, inclusive. Exato. E você pode estar com um produto no mercado causando isso. Aquele lote, por exemplo, né, causando problemas em mais consumidores ou pacientes, né? Isso, então seria um risco, mas é um risco de processo. Eu não estou analisando se a ferramenta vai funcionar ou não. Eu estou analisando se isso não é um parâmetro. Ou seja, quando a gente valida um sistema, a gente melhora, além de melhorar a tecnologia, vamos dizer assim, do software que a gente está usando, a gente também estuda o processo pelo qual o software está responsabilizado. Exato. Muito e legal. Às vezes você descobre que é uma parametrização que precisa ser alterada para atender aquele processo.
Porque realmente no workflow, aquele não entrou, aquele NC não chegou em algum pode lugar. ter ficado no limbo, como nós dizemos, né? Entendi. Esse tô dando só um pequeno exemplo. Claro. Mas aí tem que mapear o processo para ir enxergando. Bom, eu tenho essa sequência de processo e como que a ferramenta tem que ser implementada para me atender com segurança. Aí, às vezes, você chega à conclusão que o processo tem que ser alterado. E aí começa a vir a magia da validação de sistemas. Porque às vezes, você tem que virar a caixa do outro lado para ter uma outra visão. Sim. Esse é o lado interessante. E aí você enxerga que você fez uma implementação cuidando do produto, que é a imagem da empresa. E, de repente, Geis, você se dá conta que você está mudando a qualidade da empresa pelo viés da eletrônica, dos sistemas paperless, da transformação digital. Entendi. Ou seja, isso está influenciando a qualidade muito mais que os próprios processos de qualidade, algumas vezes. Exato. Influencia. Ele é um processo de qualidade. Sim, na verdade, ele é um processo de qualidade. Mas ele é aplicado aos sistemas eletrônicos, aos sistemas... Muito legal. Então, a gente começa a influenciar a qualidade do produto pelo sistema informatizado que está gerindo essa entrega desse produto, porque ali você consegue ter algumas informações a mais. E aí eu poderia até dar uma filosofada aqui em dizer que a validação de sistemas é fundamental para a implementação da qualidade em tempos de transformação digital. Muito legal. Faz total sentido, porque entendendo assim, o sistema computadorizado ele é parte do processo. Ele é parte do processo. Ele precisa ser tão confiável como o processo. Né? E trazendo, o João vai falar antes aqui, mas eu quero falar uma coisa. Trazendo para o que a gente estudou, né, trazendo para aquele que você gosta, pro Crosby, né, que a Moniz é a namoradinha do Crosby, e o Demi é o meu herói. Mas trazendo para as eras da qualidade, a gente superou a era da inspeção, e uma coisa que o pessoal acha assim, que agora a gente não está mais na era da inspeção, e inspeção não é mais importante. Não é que ela não é mais importante, é que agora a inspeção já está transformada digitalmente, ela já deve ser constante, você não precisa mais fazer uma inspeção 1 a 1, por quê? Porque o produto já sai inspecionado, e é mais ou menos isso na validação, né? Então acho que tá nessa direção, a gente está conseguindo automatizar isso. Então, o que eu queria colocar, salientar que a colocação da Moniz foi muito bem feita, bem apropriada. Por quê? Porque você pensa em sistemas, você pensa no processo, a qualidade está muito atrelada ao processo, mas você esquece que tem sistemas por detrás, e como a Silvia colocou, cada hora mais os sistemas eles estão adentrando as empresas, os processos, e esse olhar da validação é para olhar exatamente sistemas, né? Então, é uma área que estava um pouco descoberta. E agora com a validação a gente começa a garantir que essa entrega está certa. Você viu que o João veio, ele falou muito bem da observação da Moniz. Da minha observação ninguém fala bem. Eu tô cada vez mais descartável nesse podcast aqui. E eu sou ciumento, hein? Eu sou ciumento. É meu elogio, faz favor. Marquinhos, coloca um elogio pra mim aí depois aqui. Edita. Então, agora deixa eu fazer uma defesa. Eu acho que, assim, o que acontece? Por que eu falei da Moniz? Porque ela ouve bastante, ela coloca exatamente o que precisa. Tá vendo aí, ó. Você fala demais. Fala demais, não presta atenção no que a Silvia tá falando. Obrigada, João. Adorei sua participação. Eu já sei que eu não chamo mais, depois eu trago só a Silvia. Vamos lá, gente. A gente falou do que é a validação, né? E acho que a gente começou a entrar, o João, fora a sacanagem comigo, né? Ele já veio começar a trazer por que é importante, que é um pedaço grande da discussão, que tem a ver com isso da gente garantir que o software, a tecnologia que nós estamos usando, está indo na direção do uso pretendido que a gente queria. Isso, né? Exatamente isso. Então, uma das coisas fundamentais é nós começarmos a pautar esse trabalho da validação de sistemas em cima dos requisitos. Legal. Então, nós temos que escrever um documento que chama URS, User Requirement Specification. Em português seria os requisitos do usuário, ou a especificação dos requisitos do usuário. Então, o que eu quero que esse sistema faça no meu processo? Eu estou comprando ele por quê? Qual é o uso pretendido dele? Legal. E em cima desse documento, a gente consegue buscar a validação, porque eu vou conferir o que se eu não sei o que eu quero. Uhum. É a mesma coisa de eu querer validar algo que eu não tenho certeza do que eu quero. Agora, aqui entra uma outra discussão também, que nós poderíamos fazer um podcast separado até por isso. Meu Deus do céu, Silvia, já... Só que as promessas é o seguinte, as promessas, elas têm que ser cumpridas... À risca, né?
remotas também. Vocês ficam longe. Tem que viajar 5 horas de carro para gravar um podcast. Então, mas qual que é a promessa? Faz a promessa. Na verdade, nós temos que separar aqui a validação de sistemas legados e a validação de sistemas novos. Então, quando nós falamos em escrever requisitos, nós estamos falando do cliente ou da indústria ou de quem está ouvindo que pretende implementar um sistema novo. Uhum. Agora, existem muitas empresas que operam e que estão começando a validar sistemas e aí ele já tem aquilo implementado, aquilo funcionando. Então, aí vem a discussão, se eu escrevo um requisito de um sistema que eu já implementei há 2 anos atrás, Sim. Aí a abordagem baseada em risco, olhando para o mapeamento de processos, pode ser uma boa saída dessa enrascada, eu diria. Legal. Tá bom, então, tem mais uma promessa, Marquinhos vai tocar toca o sino, vamos ter que ver como é que a gente faz isso, mas tudo bem. Geiso, eu gostaria de fazer uma colocação aqui. A gente está falando de sistemas, e quando a gente fala em sistemas computadorizados, você pensa em computador, você pensa em software, aí você pensa em sistema de gestão, ERP, o próprio ForLogic, né, o sistema da qualidade. Porém, a gente tem sistemas no chão de fábrica, automação das máquinas, de equipamentos, você tem utilidades que tem sistemas, então sistema é tudo que na realidade não é feito de forma manual, você tem um automatismo ali. Entendido, muito legal. Então, quando a gente tem então equipamentos que tenha algum tipo de operação automática, eles também são utilidades. Entendi. Numa planta industrial você precisa de sistema de ar-condicionado, você precisa de água purificada, água para injetáveis, você precisa... Isso são utilidades que você está chamando? São utilidades que são insumos que vão para o produto, que não tem a ver exatamente com... Não chega a ser matéria-prima, mas... Não chega a ser matéria-prima, mas ele precisa de vapor puro. Sim, entendi. Que vai em contato com o produto e aí também precisa validar toda essa fabricação. Entendi. Inclusive, existem algumas linhas de pensamento que dizem que se fabrica mais utilidades do que o próprio produto. Porque se você for pensar no xarope, você usa muito mais água do que o próprio insumo a própria matéria-prima. E se a água tiver com problema, você tem um problema no xarope. Sim. Utilidades é bem crítico. Silvia, e para validar um sistema, né, tem muito mito, muita crença envolvida quando a pessoa vai chegar para vocês para contratar a Five para validar um sistema, ou pior, aqueles que nem chegam ainda porque pensam um monte de coisa que não tem nada a ver ou que tem a ver? Na verdade, essa área de validação de sistemas, quando nós já vamos para essa área mais de sistemas computadorizados, tem alguns assuntos técnicos que entram nisso, bancos de dados, linguagem de programação, implementação de sistemas, que dá um tom para quem é da qualidade, por exemplo, o farmacêutico, da garantia da qualidade, que traz um pouco de medo. Então, alguns dias atrás, eu estava conversando com um fornecedor, ele disse assim para mim: Silvia, eu fujo quando tem farma envolvido. Eu falei, que pecado você fazer um negócio desse. Porque é um mito do difícil, de que é um assunto denso e chato. Ele, de fato, tem os seus detalhes, tem que estudar. Tudo na vida, para ficar bom, você tem que estudar. Mas ele tem... O mito é maior quando nós pensamos nele do que ele realmente é. Então, ele tem uma lógica. Entendi. E a lógica faz parte do processo. Quando você olha para o produto, você está querendo proteger o consumidor, você tem uma lógica ali que a qualidade entende. Mas tem uma crença de que é muito difícil e que não dá para fazer. Dá para fazer. Agora, é claro que existem sistemas que são o que a gente chama de passíveis de validação. Eles têm que ser construídos de uma forma que ele tem alguns mecanismos que possa nos dar alguma ação concreta de integridade de dados. Que é o que nós estamos fazendo com o QualiX aqui agora. Exato. Tornando ele passível de validação para que fique mais fácil o cliente validar lá na ponta, é isso? Exato. O que aconteceu com o QualiX nós passamos a usar o QualiX para fazer a gestão dos processos de qualidade na Five. E nós percebemos que ele é um sistema fácil de utilizar. Ele foi implementado de maneira muito rápida, a equipe absorveu isso de maneira muito rápida. E ele tem alguns detalhes que precisam ser atentados para atender a indústria farmacêutica full. Para você que está ouvindo, a gente não sabe do que nós estamos falando, são coisas tipo, aqui a gente precisa de um log diferente aqui,
aqui a gente vai ter que documentar uma informação de que vocês não documentam, aqui você vai ter que pedir de novo a senha porque é uma coisa crítica, são coisas que a gente está preparando para isso, né, Silvia? Isso. Basicamente, nós estamos falando do que globalmente eles chamam de ERIS, que é Electronic Record Electronic Signature. Então, é você colocar alguns microserviços para a gente poder auditar o que foi feito. Então, por exemplo, quando eu dou um procedimento como lido, ali eu cliquei, mas ali poderia estar um outro usuário no lugar do outro. Então, eu loguei às 8 da manhã. Deixei logado até às 10 da noite. Deixei logado, deixei lá. Não tenho muito boa prática com relação, porque o certo é o usuário tem uma participação muito importante também no compliance. Então, o usuário que acaba abandonando a estação e não bloqueando. Então, ele está dando chance para alguém sentar no lugar dele e dar um procedimento como lido. E eu não tenho certeza se ele é o usuário genuíno que leu. Estou dando só um exemplo de poucas coisas comparado com tudo que o QualiX tem. São poucos pontos. Que agora a gente vai ter que pedir uma senha dele nessa hora, né? Quando uma marca, assinatura eletrônica, quando o cara clica como lido, agora a gente vai ter que pedir. A gente está tornando isso uma configuração, porque também para os outros que não precisam disso, talvez o cara se incomode com essa burocracia assim. que não deixa de ser, né? Porque Sim. Quando o Weber definiu burocracia, não foi para atrapalhar ninguém, a gente que usou errado. Tem que deixar isso claro também. Então, assim, era uma ferramenta boa. Sim, tá? mas pode ser um passo que para alguma empresa ele enxerga aquilo como não necessário. Então, fazer parametrizações, olha só como é importante. Aí vem a validação para dizer, o sistema tem um mecanismo de aplicar assinatura eletrônica. Onde eu vou aplicar a assinatura eletrônica? Eu preciso para tudo? Para cada passo no sistema? Não. Os passos mais críticos. E como que eu descubro se um passo é crítico? Entende? A validação Análise de riscos. Legal, muito legal. Então, aí começa a fazer sentido. Então, que aquilo no primeiro momento que o usuário, a farmacêutica, porque não entende, ou o farmacêutico, porque não entende de banco de dados, não invalida nada, porque tudo é uma questão de lógica, e tudo está olhando para o processo, tudo está olhando para o produto. E pensando sempre na segurança do paciente ou do consumidor na ponta. E na integridade do dado, porque aí eu tenho certeza que o usuário genuíno que fez aquele treinamento e aquela pessoa que faz parte daquele processo, ela tem que estar devidamente treinada. Então, se eu tenho um log no sistema que tal usuário fez o treinamento dia tal e assinou dia tal, foi ele que fez. Isso. E isso que a gente chama de integridade de dados, né? Muito o legal. dado, ele fala sempre a verdade. E aí entra toda a temática de que isso é mais seguro do que o papel. O papel, no fim, aceita tudo. Muito legal. Entendi e acho que tá ficando mais claro também, né? Eu queria mandar um bom aplauso aí, porque teve um elogio pro QualiX aí, né, gente? Obrigado, mas que foi aplauso, aquele grande aí. Silvia, e a gente nem combinou esse elogio, hein? Meu Deus do céu, imagina o dia que a gente planejar o que a gente tem que fazer nesses podcasts, vamos ficar milionários. Sabe uma coisa que é importante? Assim, as pessoas pensam que sistema... eu tenho um sistema... o meu sistema eu vou ter que mexer muito nele e quanto eu vou ter que mexer nesse sistema? Então, aí vai também um elogio aos fornecedores que estão predispostos a adequar suas ferramentas, né? Porque você está... O que a Silvia falou muito é sobre as empresas que consomem essas ferramentas, né? Esses softwares, esses automatismos. Mas aí vai... uma lembrança para os fornecedores, né? Fornecedores qualificados para esse mercado. Que é o que a gente está fazendo, né, João? Sem modéstia nenhuma, a gente tá contando com a FAI para validar o nosso sistema para ficar muito mais fácil para o meu futuro cliente ou para o meu cliente atual validar o sistema dele. Porque daí o QualiX já vai ter um pedaço dele validado, documentado, onde o cliente vai ter um pedaço para fazer dentro da própria empresa, mas ele já parte de um bom caminho andado, né, Silvia? Sim. Ele, na verdade, vai conseguir validar o sistema que foi pensado para essa área que nós estamos conversando hoje. Isso. Se o fornecedor não desenvolveu, tentando aplicar as práticas do FDA 21 CFR Parte 11, que aí é uma norma específica do FDA, que fala sobre a aplicação de assinaturas eletrônicas e registros eletrônicos, o que vai acontecer é que ele não vai conseguir validar. Sim. Porque ele não foi pensado para a mitigação desses riscos de ter certeza que foi aquele usuário que fez aquela tarefa crítica. E é por isso que é importante comprar ferramentas de fornecedores que se preparam para isso. Muito legal. Senão o caminho é muito mais tortuoso e muito mais difícil. A empresa ela tem que aplicar controles no processo dela para garantir que o sistema e o controle estão validados. Daí é muito mais burocrático para a empresa, é isso, né? Sim, e aí você sai da transformação digital. Quer ver só um exemplo prático disso? Sistema que não tem mecanismo de trilha de auditoria. O que é trilha de auditoria?
ele poder logar os passos do usuário. Preciso logar tudo? Não. Pode haver algum tipo de mecanismo dentro do sistema onde você pode escolher, o que vai auditar. O que ocorre com isso é que em sistemas que não têm o mecanismo da trilha da auditoria, o que o usuário tem que fazer? Ele tem que ir para o logbook, então ele sai do eletrônico e transpassa essa funcionalidade que está faltando no sistema e vai para o antigo logbook. Que ele tem que ter um procedimento também para treinar o usuário, que no começo é difícil implementar, dizem que o ser humano para virar um hábito tem que fazer 21 vezes a mesma coisa. Sim. Então, qual é a chance de você ter aquele usuário lembrando de cada vez que tiver Só explica o que é logbook pra gente, o nosso ouvinte pode não saber. O que é o logbook? O logbook é um caderno, só que é um caderno onde não é espiral, né? Onde você tem uma sequência de páginas, onde essa página não é retirada, porque senão você fura a sequência dele. E ali você tem os registros. Você vai anotar a mão que você fez no sistema. exato, mas... Nossa, que ideia ótima! Que gostoso fazer isso. Então, esse ponto é bem legal, porque assim, é algo que, se você pensar, é algo que funciona? Funciona. Mas isso é eficiente? É isso que é outro ponto. Né? Então, nem tudo que funciona você pode fazer. Né? Você pode fazer, mas você vai conseguir atingir o seu objetivo. A gente tá falando aqui de empresa, a gente está falando de mercado, a gente está falando de agilidade. Né? E aí a gente entra em eficiência. Então, eu acho que esse que é o ponto. É bem legal isso que você trouxe, que o João colocou bem. Funciona, né? Mas um monte de coisa funciona, né? Não, até hoje, se você quiser construir sua própria casa de madeira e pau batido, funciona, mas não sei se vai ser uma boa ideia, entendeu? Sim, tem N exemplos. Por exemplo, se a gente falar que a gente quer iluminar, vou dar um exemplo rápido aqui. Você quer iluminar um ambiente todas as noites durante 5 anos no mesmo horário. Tá? O que você pode fazer? Então você compra um pacote de velas e acende essas velas e vai comprando mais pacote de velas e sempre tem alguém que vai acendendo. Funciona. Agora você poderia instalar uma lâmpada e ter um interruptor. É mais fácil. E você poderia até automatizar esse processo, pôr um temporizador. Então é uma ideia. Como é que funciona isso? Funciona, mas é eficiente? Legal. Esse é o ponto. Essa é uma boa pergunta para fazer. E o funcional, né, o que o João está colocando, é o que nós chamamos de compliance. Então, compliance o que é? Estar em conformidade. Então, se eu tiver o logbook lá e eu treinar os meus usuários... E eles fizerem isso? E eles fizerem direitinho, eu estou em compliance. Entenda a Sim, faz sentido. Mas agora... O esforço para que isso aconteça... Exato. Aí vem... O que nós temos que trabalhar é compliance com eficiência. Muito legal. Senão você acaba tendo mais pessoas no processo para fazer o que deveria ser feito. Pode contratar uns 5 estagiários para fazer isso. Ou então o Marquinho vai fazer aquela vinheta igual o Jequiti, que vai falar Qualiex, rapidinho. Quem tem que colocar em alguns momentos do podcast aqui. 5 funcionários, eu acho que foi algo que não se aplica, porque pode multiplicar por 1000 para você conseguir ser eficiente. E aí o que é? É verdade, você está no papel, você pega gente. Uma empresa de Imagine você controlar controle de mudança, tudo no papel. Sim. Né? E você pensar em todos os processos em papel. Ok, quando você não tem uma outra solução, não tem uma ferramenta, é compreensível, mas a partir do momento que você tem ferramentas, aí não faz nenhum sentido mais. Bem legal. E uma coisa que você pode pensar aí, Marquinhos, para nós, é numa... Sabe, estilo Jequiti, que só aparece. Como não é na TV, você tem que pegar e dar vez e falar, Qualiex. Tem que ser uma... Sussurrado assim, né? Qualiex. Qualiex. Que seja subliminar, que o cara compre dormindo, entendeu? Que dormindo ele chega, ele acorda no outro dia e fala, vou na firma comprar um software de qualidade. Não, mentira, a gente não faz isso, mas seria uma boa ideia. Mas é engraçado, né? Porque quando a gente fala assim de compliance, dá a impressão que é um negócio chique, né? Nossa, estou em compliance, né? Mas por nem... isso que virou moda, então, virou modinha. Conformidade a gente fala desde 80 e ninguém dá bola. Agora põe compliance, ficou chiquíssimo. Nossa. Então, mas nem sempre o que é chique, né? Vai resolver o problema se for no papel, ainda como o João trouxe. Muito legal. Você falou um pouquinho do FJ, Silvio, eu quero puxar um assunto aqui. Porque eu e o João temos opiniões muito parecidas em relação a agentes reguladores, né? Eu gosto muito, o João não gosta tanto. É mentira, ao contrário. E eu tenho muitos clientes que reclamam para nós da Anvisa, de agentes reguladores. E é claro que a gente sabe que toda pessoa que vem nos cobrar nos gera um desconforto. Mas eu queria saber um pouquinho de qual que é a função desse agente regulador
Para a validação do sistema, porque, deixa eu ver se eu entendi, a validação existiu porque os agentes reguladores começaram a exigir ela, é isso, né? Exato. Na verdade, nós nunca tivemos um cliente que ligou na empresa e falou assim, olha, eu não preciso validar sistemas, mas eu vou fazer porque isso é bom para mim. Acordei com essa vontade hoje. Não existe Acordei. isso. Não, de jeito nenhum. Todos os clientes iniciam a empreitada de validação de sistemas porque tem um órgão regulador que põe a regra no papel e depois cobra isso. Tá? Isso é a pedra fundamental de como inicia esse processo. Contudo, existem empresas que entendem a parte interessante da história. É como a ISO 9000 há 25 anos atrás, onde eu comecei a trabalhar em qualidade, as pessoas falavam assim, mas eu estou fazendo papel para inglês ver. Eu não sei se você lembra desse termo que era utilizado. Sim. E é ótimo que hoje o cara do comitê do 9001 é o Nigel, que é o inglês. O inglês. E daí a gente fala pra ele assim, a gente tá fazendo isso pro inglês ver, que é o Nigel. Ele ficou bem bravo com a gente, inclusive. Mas era uma fala muito constante há 20, 25 anos atrás. E a validação de sistemas em algumas empresas acaba acontecendo num primeiro momento, até entender a alma da importância daquilo, acaba sendo, de certa forma, assim em algumas empresas, não são em todas. Mas existem algumas empresas que é muito interessante como ocorre. Você faz uma sessão de análise de risco com um cliente que nunca fez, e eles falam assim, agora entendi o porquê disso aqui. Aí quando ele fala isso, você larga a caneta, o cliente vai seguir sozinho e nunca mais vai perder aquela alma mais. Sim, porque ele entendeu. Mas alguém precisa falar assim, agora entendi. Tem que fazer significado, ruim. né? Tem que ter significado para ele. É muito ruim você fazer algo que alguém tá mandando você fazer e pronto, acabou, e você não acha motivo daquilo. Sim. E aí vem a questão do órgão regulador, né? Qual é o papel do órgão regulador? Proteção da saúde pública, no caso da Anvisa. Existem outros órgãos reguladores, né? Sim. Mas no caso da saúde, a Anvisa tem essa obrigação. Então, ela cria regras para vários mercados e depois fiscaliza para que esse produto, para garantir que o produto está indo para o mercado em boa qualidade. A população merece... Não seja impactada negativamente. Exato. Esse é o papel dela, regular isso. Tá. Então, ela fica olhando essas empresas privadas e públicas, tá? Porque a Anvisa olha a empresa pública também. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta pro João, então. Ô, João, todo mundo critica a Anvisa, né? Mas o que a Anvisa quer? Então, acho que você tocou num ponto muito importante, né? Foi falado aqui de entendimento. Entender o que você precisa fazer. Assim... Alguém gosta de líder, né? Gosta de chefe ou gosta de gestor da empresa? Se você entender o que o seu líder, o que o seu gestor, o que o seu chefe, seja lá a palavra que você queira utilizar, o que ele quer, fica mais fácil de você acertar e de você cumprir. A questão é a gente ficar discutindo. Primeiro que regra, a gente não discute, a gente cumpre, né? Então, na sua cara aí que tá xingando. Eu acho que chicote. Eu acho que é assim que funciona. Então, vamos parar de discutir, vamos entender o que precisa ser feito, né? Aí quando eu falo do órgão regulador, o que acontece? Não é a primeira, nem segunda, nem terceira vez que a gente ouve o órgão regulador dizendo o seguinte, simplesmente, conheça muito bem o seu processo, conheça os riscos do seu processo, controle os riscos. Acabou. A gente já poderia parar por aqui. Acabou, simples assim. Agora, o que as pessoas tentam fazer? Burlar os muitas vezes, né? Então, burlar ou não entende exatamente o que precisa ser feito. Então, eu acho que isso que é a questão, né? O entendimento. A partir do momento que você entende, com certeza o processo ele vai ser mais fácil de você desenvolver. Porque dá trabalho? Tudo dá trabalho. Trabalhar dá trabalho, né, João? Eu falo assim. E você vai ter que mudar o seu jeito, mudar talvez o jeito que você tá fazendo, que eu estou fazendo há 10, 15, 20 anos, eu vou ter que mudar. E aí eu vou ter que sair da minha área de conforto, e ninguém gosta disso. Então, são questões assim que a gente... são essas as questões. E aí o órgão regulador, ele faz o papel dele, né? Porém, a gente tem que fazer o nosso lado. E aí que eu... Aí que pega, né? Aí que pega. E aí, quando eu falo isso, por que eu tenho essa visão do órgão regulador? Primeiro que eu sou um gestor de empresa. E aí, quando gestor de empresa, a gente foi implantar o sistema de qualidade. Aí você começa a ver as dores, aí você começa a entender, aí você começa a ver os dois lados. Eu acho que um bom gestor, ele precisa, antes disso, né, ele ter passado por um processo dele ser liderado, né? E acho que vice-versa também é aplicável.
E aí você consegue entender outro lado. A questão é você olhar só por um ângulo e não olhar de uma forma mais global. Então, né, João, a Silvia trouxe uma coisa que foi muito legal, que é o propósito da Anvisa, que é, ela quer garantir a segurança, saúde pública, né, de uma Anvisa, de um órgão regulador. O João trouxe, você tem que entender o que ele está buscando para você conseguir entregar isso para ele, porque ele não está vindo tipo de coisa que ele acordou de manhã achando que é importante, ele tá olhando para aquele propósito e pedindo as coisas que ele acha que vão cumprir aquele propósito. É isso, né? É isso. E outra coisa, não importa a maneira que você vai fazer, se você conseguir comprovar que o que você está fazendo, você conhece o seu processo, você controla, você sabe dos riscos dele e controla e mantém isso, se você vai... Da maneira que você vai fazer, tem algumas metodologias, existem, mas você fala a maneira que você quer fazer, você comprova isso e acho que não vamos ter problemas. Uma coisa que faz muito sentido quando a gente olha para isso, né? A gente olha para o propósito, olha para o que ele quer e daí, como o João falou, agora se você vai usar bolinha, xizinho, aí você se vira para fazer. Agora a gente precisa garantir esse propósito lá na ponta. Uma coisa que eu vejo aí dessa discussão é que não dá para ter pressa, né, para fazer um negócio desse. Tem que ter velocidade, é claro, a gente estava falando aí de eficiência, de agilidade, de eficácia, mas pressa não é a palavra. O entender, estudar, conectar com o propósito da sua empresa. Com a garantia da entrega do teu produto, tem muito a ver com aquilo que você já deveria estar... Uma coisa que é muito legal trazer aqui é que você já deveria estar fazendo assim. Tá? Então, não fiquem pensando que é uma coisa... Olha, agora nós vamos ter que garantir que ninguém morre quando tu toma o meu remédio, ou que ninguém morre quando toma esse suquinho. Não, já era pra ser assim, né? Não vai dar dor de barriga em ninguém, já era pra ser desse jeito. Deixa eu fazer uma outra pergunta ligada a essa história de órgão regulador. A gente está falando de validação de sistemas. E você falou de FDA. Nome chique, né? CRF parte 11 ainda. Ou seja, imagina quantas partes não tem. O cara já assusta, né? Meu Deus. Tem bastante. Então, tem mais de 1.400. Ah, meu Deus. Então, não vai dar tempo. Calma. Não vai dar tempo nesse Qualicast. Nós estamos aqui para falar das 1.400. Estamos aqui só para falar de uma. Então calma, tá a gente tá acabando com o Qualicast. Tá acabando, calma, vamos chegar ao fim. Senão o cara vai agora, ele deu pause, a gente perdeu 15 ouvintes agora. Porque falou, não, essa zica não vai acabar nunca. Tô falando só da primeira. A gente perdeu 15 ouvintes. O cara deu pause e viu o tempo agora do Qualicast. Então calma, vai acabar daqui a pouco. O Marquinhos está quase morrendo de rir aqui da minha frente. Mas voltando ao assunto, eu quero perguntar disso. Porque quando a gente valida um sistema, a gente consegue validar esse sistema também para FDA, porque o FDA é americano, né? Explica pra gente essa diferença de FDA e Anvisa, o que é isso? Se quando valida para um, valida para os dois, como é que funciona? Ok, ótimo. Bom, só para colocar todo mundo na mesma página, nós temos a Anvisa e o FDA daqui, né, do Brasil. Cada país tem o seu órgão regulador e o FDA é a agência mais antiga do mundo, ela tem mais de 100 anos. Então, eles têm mais experiência. Então, é por isso que muita coisa sai dos Estados Unidos e da Europa. Para algumas áreas, eu poderia até arriscar de que a legislação europeia está mais à frente do que a americana, mas a americana é muito boa. E o que ocorre? A Anvisa, ela regula muito próximo, hoje em dia, do FDA. E por que isso ocorre? Isso é uma diretriz econômica. Isso tem a ver com o mercado, o que é muito bom para nós. Então, na indústria farmacêutica, por exemplo, o novo marco regulatório, que é o que substitui a RDC 17 de 2010, ela está em revisão, já está em consulta pública, ela vai assumir o mesmo marco regulatório do PIX. O PIX é um conjunto, uma instituição de agentes reguladores mundiais, é um grupo, para que o Brasil se torne membro, não é ainda, tá? Ela está tentando, esse ano é o último ano em que ela tem de prazo para entrar no PIX. Ela é obrigada a provar que ela segue as boas práticas mundiais. Só que validação de sistemas sempre foi já as boas práticas mundiais. E você falou que não é de hoje, não é mesmo. Para vocês terem uma ideia, a área de validação de sistemas começou a valer no Brasil em 2005 para as farmacoquímicas. Em 2010 foi para as farmacêuticas. Como nós não temos muitas farmacoquímicas no Brasil, o que acabou acontecendo é que a área de validação de sistemas não pegou tanto. Em 2010, como nós temos muitas indústrias farmacêuticas, nacionais e multinacionais, aí sim o assunto começou a tomar algum corpo. E agora, com o marco regulatório,
todas as outras áreas, porque não existe só validação de sistemas, existe validação de limpeza, de processos, de métodos analíticos, existem as boas práticas, existe um montão de coisas dentro de uma As NDC. outras partes da Dev do Seria as FD, outras partes da FDA. Perfeito, pegou, é isso aí. Que nós não vamos entrar aqui. Muitas delas eu não tenho nem background para falar absolutamente nada. Né? Entendi. Quando veio a obrigatoriedade de validar sistemas para a área farmacêutica em 2010, ela já veio com a legislação igual do FDA. O que eu quero dizer com isso? Valide seus sistemas que, nessa área pelo menos, você está preparando o seu negócio para exportação. Ou seja, se eu validar o meu sistema para a Anvisa, como nós estamos fazendo o nosso trabalho agora, tem uma das coisas que a gente discutiu, né, Silvio? Quando a gente foi falar de validar o Qualiex, eu falei, mas vai funcionar para a FDA? Você falou, fica tranquilo. Isso, vai. A validação que nós estamos preparando pela Five, você vai conseguir validar aqui nos Estados Unidos tudo igual. É tudo igual. Então, Europa, tudo. E eu quero abrir um parênteses aqui. Para o pessoal de alimentos, nós estamos na mesma vibe ainda, Estamos na mesma página. Então, para todos esses mercados que nós falamos no começo do Porque podcast. assim, a gente começou, a gente está falando bastante de farmoquímico, de farmacêutico, porque eu acho que é da onde veio o início, mas como o alimento está caindo agora aqui no meio, Sim. o cara de alimentos deve estar ouvindo até agora e falando, por que eu tô aqui? Laboratórios analíticos. Sim. 17025 exige validação de sistemas. Ih, rapaz. Sim, por isso que eu falei dos laboratórios analíticos. Silêncio, um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, porque não vai acabar o meu serviço nos próximos 20 anos aqui na Nós ForLogic. temos gerações de trabalho. Muito E aí, bom. considerando o que eu venho falando da transformação digital, que todas as empresas estão Sim. mudando, estão migrando, né? Internet das coisas, um monte de coisa rolando. E com a 27001, cada vez mais, isso está Sim. com o GDPR lá fora, né? E ficou fácil falar de GDPR, né? Porque a gente é caipira, né? Então a gente consegue falar fácil, O né? inglês americano, né, meu bem? É isso aí. Porque o inglês a gente não consegue falar. GDPR. É diferente. Nós temos que ser country. Country, nós vamos pro Texas, né? Então, mas legal, eu tô trazendo isso para discussão porque a indústria de alimentos é uma indústria que vai ser impactada diretamente agora, né, Silvio? Sim. Com certeza já tá sentindo, mas eu acho que nos próximos anos, porque assim, sempre tem um pequeno delay, não adianta, né? Não é? Tem, até as empresas entenderem, se prepararem, né? As equipes se muito prepararem. Legal. E é legal. Às vezes o delay é bem grande. E é legal ele saber também que quando ele prepara para a Anvisa aqui, o alimento dele também pode entrar nos Estados Unidos de uma maneira mais fácil, né? Sim, então... e aí nós estamos falando do acordo recente, que foi anunciado semana passada, extremamente crítico, que é o acordo da Europa com a América do Sul, e vai transitar principalmente alimentos. Você acha que o europeu vai querer Não, imagina. alimento brasileiro sem atender ISO 22000? Esquece. A gente sabe como que é trabalhar com o europeu, né? Porque a gente atende a Argentina aqui do lado, né? Então, assim, pronto, agora a gente perdeu todos os ouvintes meu Deus argentinos. do céu. Agora os ouvintes argentinos. Jesus, para de fazer isso, meu. Cara, os chineses já não escutam a gente, os argentinos a gente vai declarar uma guerra mundial aqui no Qualicast daqui a uns dias. Mas eu tô lendo um livro de um argentino, o livro é sensacional. E ele fala assim que eu vou colocar isso aqui, eu vou receber muita porrada, mas eu vou colocar. Ele fala assim que na Venezuela tem um ditado que eles falam que o ego é aquele pequeno argentino que tem dentro de você, entendeu? Então, assim, eu acho que agora... não sou eu, posso pegar até o nome do autor e colocar aí pra vocês. Se esse Qualicast sobreviver... Vai dar bom. Não, os argentinos são todos meus amigos. Cara. Eu sou de Foz do Iguaçu, né, cara? Eu conheço muito argentino. Por isso que eu sei do que eu tô falando. Vamos continuar aqui no nosso podcast? Então. A gente tá falando de software validado, né? Mas, na verdade, o software, o que a gente está fazendo é deixar o software validável. Perfeito. Né? Perfeito. Aqui na ForLogic é isso que nós estamos fazendo, preparando o software para ele ser validável de uma maneira mais, como dizer, sem suave. Precisar de logbook. Sem precisar de logbook, sem precisar... para ele ficar uma transição mais suave. Sem precisar de customização, sem precisar dessas coisas, né? Uma coisa que seja mais... não vou dizer automático, mas uma coisa que seja mais... Que fácil de ser feita pelo cliente. Pelo que eu estou entendendo, a ForLogic ela está indo pelo caminho de permitir que o usuário na ponta, que seja de ciências da vida, possa parametrizar essas rotinas para que ele não precise nenhum artifício externo baseado em papel e consiga manter tudo eletrônico, na nuvem. Que é isso que nós temos que falar, gente. Fazer com que os servidores que os dados, né, estejam em boa infraestrutura e que o cliente não precise se preocupar com nada. É essa linha da transformação digital. Porque não tem como validar o software, né? É o processo lá da empresa, né? Na verdade, você valida o software implementado no processo da empresa. No fim das contas, legal. É isso. Entendi. Muito bom.
Legal, acho que agora a gente conseguiu entender bastante dessa ligação entre a Anvisa e a FDA e até essas outras do PIX, né, que pelo que eu estou entendendo a Anvisa está cada vez mais se aproximando em ser, quando eu validar na Anvisa eu estou validado praticamente em todos os grandes mercados, né? Sim. Então isso é muito legal. Só falando disso então, Silvia, vamos fazer uma outra abordagem aqui. Tá, mas como que eu valido um sistema então? Eu sei que você não vai poder explicar tudo, mas me conta por alto. Gente, você deixou essa pergunta pro final, né? Não é. Pro final, você me dá 5 segundos pra eu falar como que valida o sistema. Você pegou agora, não, e gente, já estourou o tempo. O cara que tá ouvindo falou, esses caras foram mais cumpridos hoje. Estamos sendo mais cumpridos hoje. Conta aí. Tá, na verdade, para iniciar a prática na empresa, ele precisa saber o que ele tem de sistemas na empresa. E aí tem que fazer um inventário de sistemas computadorizados. Ele começa assim. Depois que ele faz o inventário com algumas informações, vê se tem trilha de auditoria, vê se tem mecanismo de assinatura eletrônica, porque senão ele não consegue nem começar pelo validável, né? Ele tem que descobrir se o sistema é validável. E alguns sistemas também vão para o inventário, mas eles não têm impacto à qualidade do produto, à saúde do paciente e na integridade de dados. Não são todos os sistemas daquela empresa que são o que a gente chama de BPX relevante. BPX relevante é o sistema que tem impacto em boas práticas. Ou seja, o software controla a biblioteca da empresa, por exemplo, nós não vamos precisar validar, né? Porque, provavelmente, né? Qual que é o BPX dele? Fala pra mim. O que tem lá dentro dessa biblioteca? Ah, meu Deus do céu. Aí começa a discussão. Tudo depende. Entendi. Tem que ter um gap analysis muito bem feito. Pra gente conseguir validar os BPX. É como se ele estivesse passando num funil. Entendi. Tá? Quando nós estamos falando de planta produtiva, é muito difícil de dizer que a maioria dos sistemas daquela empresa não são BPX relevantes, porque ele está produzindo, ali está nascendo o que está na produção, dificilmente alguma coisa escapa, né? Sim, controle da qualidade. Sim. Tá? É um assunto à parte aqui, controle da qualidade. Mas existe alguns sistemas lá, quando nós falamos ou partes de sistemas, por exemplo, um IRP, o módulo que faz cálculos de impostos, preços, estratégias comerciais. Isso não impacta a saúde do paciente. Então, Entendi. Você pode validar um sistema e deixar módulos de fora. Ou você pode deixar sistemas inteiros de fora. Depois que fez isso, precisa fazer o plano mestre de validação ou fazer um capítulo para tratar essa área de sistemas computadorizados dentro do plano mestre de validação dele. Porque não existe só a validação de sistemas como uma matéria da área de validação. Existem outras matérias também, processos, limpeza, métodos analíticos, muito críticos também. E depois disso, sim, aí ele tem que fazer alguns procedimentos, porque senão o inspetor vai perguntar, ok, você valida baseado em quê? Qual que é a tua diretriz? Você usa alguma metodologia? Ou cada um faz o seu modelo? Não pode, tem que ter as diretrizes de validar sistemas, alguns procedimentos. Aí começa a entrar na área de TI, procedimentos de backups de servidores, qual que é o plano B para ele trabalha na nuvem ou trabalha em servidores em casa, né, dentro da empresa. Depois que ele fez alguns procedimentos, aí sim começa a metodologia de validar sistemas. Então ele tem um caminho para começar a validar o primeiro sistema. Ele tem que, como se eu estivesse pavimentando ainda a área para ele começar a fazer. Senão ele faz despadronizado, Geiso. E aí ele pede esse primeiro, segundo ou terceiro trabalho que ele fez. Entendi. Pô, muito legal. Então é um trabalho grande para ser feito, né? Tem bastante coisa, mas ele adiciona muita qualidade para o negócio. Só que quando a gente faz isso hoje, geralmente, pelo que a gente estava conversando, isso é feito no papel ainda, né, Silvia? Muitas coisas são feitas. Olha, aí é um outro assunto à parte que a gente pode conversar. Opa, toca o sino. Faz uma promessa aí que eles vão falar disso. Faz uma promessa, que é validação paperless. Já existe isso, ou seja, eu entendi. É aquilo que a gente está fazendo com a qualidade, que é tirando os papéis. Isso. O que a ForLogic faz para o EQMS com o QualiX, a Five hoje é uma opção e faz validação paperless. E não existe só a Five no mercado, existem outros players também. No Brasil, por enquanto, que nós sabemos, estamos ainda, né, sozinhos. Sim. Mas existe a validação paperless, porque é muito trabalho. Então, quanto mais já pensar num desempenho compliance com eficiência, né, que nós falamos, melhor. Só queria complementar o que a Silvia colocou, porque a Silvia chegou e parou exatamente em análise de riscos. Não para por aí. Ainda tem um caminho a percorrer até o relatório final de validação. Né? Isso é importante. Muito legal. É um trabalho extenso a ser feito, mas é um trabalho possível, né? Eu acho que é aquilo que a gente falou, que é um trabalho que ele é muito trabalhoso, mas que ele traz um bom resultado, né? Traz um excelente resultado. E principalmente, no fim das contas,
ele como um todo é uma proteção do negócio. Isso. Tudo bem que a gente estuda a qualidade do produto, a saúde do consumidor, a integridade de dados, mas no fim das contas, o que você está fazendo com a tua empresa? Protegendo a tua empresa. Tem muito a ver com o que a gente traz lá da ISO 9001, que é contexto da organização, Sim. avaliação de impacto, Sim. avaliação de riscos, tem tudo a ver com aquilo que a gente fala. E de quebra você ganha a possibilidade de exportação na carteira. E quem sabe vocês, diferente da ForLogic, não ganham dinheiro, né? É o que eu tô pensando aqui. Exporta, vai pra moeda forte. É isso aí. Vai faturar em dólar. Assim eu quero mandar pra fora do Brasil, de raiva lá. Acho que esses caras aqui têm potencial, tá? Só eles que não sabem. Então tá bom. Eles ficam aqui em Cornélio Procópio. Escondidos. Aí eles acham que eles não podem vender pro mercado americano, pro mercado europeu, asiático. A gente acha que a gente pode, é que a gente tem uma preguiça. Depois a gente vai falar mais disso. Não é verdade, né, Beto? Você não pode falar isso. Não posso, não. A Silvia conheceu a gente aqui, ela ficou meio assustada, eu acho. Gente, eu acho que preguiça não existe aqui na ForLogic, não, tá, gente? É uma coisa que o pessoal que vem aqui fica um pouco... O pessoal do interior trabalha muito. O pessoal acha que a gente é meio estranho. Bom, eu acho que a gente conseguiu fazer um bom apanhado, então acho que a Marina Berra podia fazer o nosso resuminho. Vamos pro resumo, Marcos? Vamos lá, puxa lá. Muito legal ter você até aqui ouvindo a gente, e se você veio até aqui foi um podcast um pouquinho mais comprido, mas eu acho que se você é dessas áreas de ciência da vida que a Silvia trouxe, que é da área de alimentos, você tá, como a gente aqui, está tendo uma aula. E Marina, faz pra gente um resuminho do que a gente ouviu, a gente só ouviu, né? A gente ouviu da Silvia e do João até agora aqui nesse Qualicast. Finalmente eu vou poder falar alguma coisa. A Marina, se vocês perceberam, ela ficou quieta o podcast inteiro. Ela tava aqui, ela tava lendo uma contigo enquanto a gente fazia o Qualicast, porque ela não tinha o que fazer aqui, pra não terminar sem piada, né? Lendo o jornal do dia. Vai lá, Marina, faz o resumo. A gente falou um pouquinho o que é a validação do sistema, né? Por que ela é importante, quais são os benefícios da validação do sistema. Falamos um pouquinho dos mitos e das crenças da validação do sistema. Falamos também um pouquinho sobre órgãos reguladores, qual que é a função deles. Defendemos a Anvisa, o João defendeu a Anvisa aqui. Essa foi a hora que os nossos ouvintes cuspiram no chão, entendeu? Falou um pouquinho da FDA, da comparação da Anvisa com a FDA, né? Eu acho legal, só a Silvia trouxe que a validação abre uma possibilidade de mercado internacional. Sim. Eu acho isso legal colocar também. Uhum. E por último falamos como que faz a validação de um sistema e os principais passos para fazer a validação. Com direito à promessa, né? Várias promessas, inclusive no Qualicast inteiro. Então, muito legal que a gente veio até aqui com esse podcast. Eu queria agradecer você que está nos ouvindo em primeiro lugar. Meninas, vocês gostaram do Qualicast? Eu gostei demais, eu aprendi muito aqui, né? Porque eu vim pra rir e aprender, né? Então tá bom. Marina, além de ler contigo, você gostou? Prestei muita atenção também. Mentira, gente, eu não estava lendo contigo. Mas gostei muito, sim, o conhecimento dos dois, tanto da Silvia quanto do João, é muito, muito inspirador. Isso aí, e eu quero agradecer, Silvia, muito obrigado por estar aqui. João, muito obrigado, cara, foi muito legal ter vocês aqui. Eu quero pedir para vocês fazerem um pequeno jabá de vocês antes de encerrar. Conta aí quem que é a Five, como é que acessa a Five, quem sabe alguém não ganha dinheiro com esse Qualicast. Então... Tá, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, porque a cada dia a gente aprende alguma coisa. Foi meu primeiro podcast. Aí, ó, tá vendo? Eu quero agradecer vocês muito por bom. isso. Eu tô aprendendo bastante mesmo e tô respeitando cada hora mais a ForLogic. Obrigada pelo conteúdo que vocês trazem pro mercado. Fantástico o trabalho de vocês, tá? Obrigado. Bom, sobre a Five, nós somos especializados em validação de sistemas computadorizados, qualificação de equipamentos, qualificação de utilidades, qualificação de infraestrutura, projetos de integridade de dados. E para gerenciar tudo isso, nós lançamos em dezembro um sistema para fazer tudo isso paperless, na nuvem, com bastante eficiência. Então a gente está prometendo entregar 65% de economia de tempo comparado com o processo tradicional no papel. Muito legal, muito legal. É interessante, um projeto interessante. E João, já que a Silvia não quer vender, fala como é que chega na Five, o site, o e-mail, que a Silvia é técnica, né, João? É igual eu aqui, só faz bagunça e não vende nada. Conta pra mim, como é que contrata vocês?
Tá joia, obrigado. Bom, primeiro, antes de falar como é que a gente chega na Five, eu gostaria de agradecer a ForLogic e a acolhida que teve aqui. Na realidade, o assunto é muito sério, mas é tratado de uma forma bem-humorada, de uma forma leve. Vocês fazem isso com maestria. Obrigado, o ambiente é muito agradável. E como que faz para chegar até a Five? Você coloca Five Consultoria no Google e você chega, tá? O site é www.fiveconsultoria.com. Legal, e para encontrar o João e a Silvia, a gente vai deixar os links aqui também na descrição do post, quem quiser o LinkedIn deles, né, que eles são Silvia famosa, né, teve gente pedindo pra Silvia vir aqui, né, João? O João, eu falei isso pro João, a Silvia... Você vê que santo de casa faz milagre, né? Enquanto a ForLogic era nossa cliente, tá bom, então, agora, alguém pediu, tá, vamos trazer esses caras. Então, lembrando que Five é número 5 em inglês, né, então não é com A, é com F-I-V. É isso aí, F-I-V. Muito bom. Gente, obrigada por tudo. Tá, muito legal. Marina Moniz, se a pessoa quiser falar com a gente, como é que faz? Nosso ouvinte agora que tá com fone de ouvido cansado de ouvir a gente, como é que ele faz pra ele falar um pouco? Pode mandar um e-mail lá pra gente no contato@qualicast.com.br. Mande áudio para ganhar stickers no telefone 43 998220077. Isso aí, ou você pode acessar o qualicast.com.br. Foi um prazer fazer esse podcast para vocês aqui. Eu estou muito feliz de ter conseguido trazer um conteúdo novo e eu acredito que muito relevante de novo. É muito legal ter você com a gente, continue ouvindo a gente e mande seus feedbacks. Valeu, um abraço, hein? Obrigada, até mais. Até mais. Até mais. Tchau. Valeu!